Vamos lá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Masterclass. Hoje nós vamos falar sobre iluminação integrativa, né? Novamente. Com o tema de hoje é moda, tendência ou evolução, né? Com a presença aqui do professor Rui e do professor Vicente. Eu vou compartilhar minha tela, depois vocês confirma para mim se vocês estão enxergando. Sim. Sim. Ok, então Sim, vamos lá. Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. Está entrando. Então vamos lá. Bom, a maioria de vocês já conhece a Light Pro Academy, né? Mas nunca é demais a gente falar um pouquinho dela, né? É um hub de conhecimento que a gente criou em 2024, né? Com foco em lighting designers, arquitetos, profissionais da indústria de iluminação, justamente para preencher essa lacuna de um aprimoramento mais técnico, um olhar mais técnico voltado para a iluminação. E nós já temos mais de 300 alunos formados. Nós anunciamos hoje, inclusive, que nós somos agora parceiros do LED Forum, né? Nós vamos estar também ali presente no LED Forum agora no mês de agosto, né? Fizemos essa parceria, então assim, a gente está muito orgulhoso desse momento que a gente está vivendo, porque a escola com 2 anos de vida, ela já alcançou esses pontos aqui, esses patamares, né? A gente está bem feliz. Eu queria falar um pouquinho que a Light Pro oferece também, além dos cursos online, né? Ela oferece formações in company, né? Então, a gente tem as mesmas formações que a gente dá nos cursos online no formato presencial, né? Então, a gente temos o curso de iluminação integrativa em 3 formatos diferentes, né? Nós temos uma imersão de 8 horas, um curso mais curto, que é um workshop de 4 horas, e temos também o curso completo de iluminação integrativa com a mesma carga horária do curso tradicional, né? Com o mesmo conteúdo, perdão, do curso tradicional, porém a gente consegue realizar ele em 2 dias de curso, né? A gente também tem o curso avançado de iluminação LED, né? Que na versão completa ele dura 3 dias. Nós temos o curso avançado também no formato de 2 dias e o workshop de iluminação LED com formato de 4 horas, né? Então, caso você queira levar a Light Pro Academy para sua empresa, para o seu evento, caso você queira levar para a tua indústria, para a tua loja, levar os conhecimentos e os conteúdos da Light Pro, a gente pode oferecer esses formatos de curso na sua empresa, ok? Eu gostaria de falar aqui rapidamente do curso de iluminação integrativa, esse curso que começa na semana que vem, agora na quarta-feira da semana que vem, né? Nós estamos já com a quarta turma já realizada, a ser realizada desse curso, né? É um curso que vão ser sempre às quartas-feiras, às 19 horas, das 19 às 21 horas, começando no dia 10 de junho e terminando no dia 26/8. Tem um pessoal que pergunta se vai bater com os dias de jogo do Brasil na Copa. A gente já alinhou isso e as aulas não batem com os dias dos jogos do Brasil na Copa. Então, assim, a gente já preparou um calendário de aulas. Para quem está preocupado com o Brasil na Copa, a gente já fez essa preparação, né? Então já está tudo alinhadinho. Esse curso ele é totalmente online, ele é ao vivo por Zoom, né? As aulas são ao vivo, porém a gente grava cada uma das aulas, né? E essas gravações a gente oferece para os alunos para que eles possam assistir novamente essas aulas e essas gravações ficam disponíveis na nossa plataforma de cursos pelo período de 15 dias a contar da data da realização da aula. Então, aconteceu a aula hoje, daqui a 15 dias a pessoa tem esse período de 15 dias para assistir a aula na nossa plataforma, ok? Ele também pode baixar os PDFs das apresentações, dos slides que foram apresentados, né? E a gente também emite um certificado de 20 horas de duração ao final do curso, né? O curso de iluminação integrativa, ele vai trazer os
tópicos mais recentes a respeito desse tema. Vai trazer sobre neuroarquitetura, vai trazer conceitos de supressão de melatonina, questão a respeito do sono, produtividade, né? Então, como o ambiente, a iluminação do ambiente pode impactar no bem-estar da pessoa, como é que você pode controlar esse espectro de luz para que você consiga atingir os propósitos ou de produtividade ou de relaxamento, né? Então você passa a ter o controle da iluminação visando o bem-estar, visando a saúde do ser humano. Então, assim, a gente indica esse curso para arquitetos, a gente indica o curso para lighting designers, inclusive a gente já teve médicos e biomédicos participando desse curso, né? Foi muito interessante a gente trocar experiências com diferentes áreas, com profissionais de diferentes áreas, trazendo conhecimento também, trocando com a gente o tempo todo durante esse curso, né? Além disso, o curso, faz parte do grupo do WhatsApp, né? Então a gente tem um grupo de alunos da turma 4, em que esses alunos vão poder trocar informações com os professores, com os demais alunos. Alguns documentos específicos vão poder ser trocados com os alunos, enviados para os alunos através desse grupo de WhatsApp. Então, tem muita coisa além dessas 20 horas de curso, tem muito mais conteúdo que vai ser trocado através do decorrer das aulas, ok? Nós temos uma parceria aqui com a Abilux, né, Associação Brasileira da Indústria da Iluminação, e também com a ASBAI, Associação Brasileira da Arquitetura de Iluminação. E para os membros associados dessas duas entidades, a gente já oferece tradicionalmente esse desconto de 25% de desconto. Então, quem é associado à Bilux, quem é associado às BAI, já conhece inclusive desses descontos. Então, é só entrar em contato com as secretarias das duas associações e solicitar o cupom, que eles já têm o código, eles mandam o código para você e você pode entrar na nossa plataforma e fazer a inscrição com esses 25% de desconto, ok? Agora a gente traz aqui um desconto exclusivo para quem está agora, nesse momento, participando com a gente dessa Masterclass, né? Então, apenas para os participantes dessa Masterclass, nós estamos oferecendo 30% de desconto. Então, esse curso, no valor de 1.990, ele sai por R$ 1.393. Lembrando que você pode parcelar este curso em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, tanto a inscrição pelo desconto ASBAI ou pelo desconto da Masterclass que a gente está oferecendo, você consegue também parcelar no cartão de crédito, ok? Então, para você usar esse cupom de desconto especial da Masterclass, é só entrar lá no site da Light Pro, né? E entrar com esse código aqui, Master30, para conseguir ativar de 30% de desconto e fazer a sua inscrição. Uma coisa importante também é que a gente oferece descontos progressivos para inscrições em grupos. Então, assim, empresas que queiram inscrever a sua equipe, né, o seu time, a partir de 3 pessoas, a gente consegue oferecer descontos além dos descontos de 30%. Então, entre em contato com a gente aqui no WhatsApp, né, a gente passa mais informações desse desconto progressivo. Então, a gente consegue, dependendo da quantidade de alunos que a empresa queira matricular no curso de integrativa, você tem uma loja, você tem a tua indústria de iluminação e queira preparar a tua equipe de vendas, equipe de engenharia, ou até mesmo os representantes de venda para falarem sobre iluminação integrativa, né? Fala com a gente faz um pacote, né? Prepara um pacote com desconto bom a partir de 3 alunos e a gente consegue melhorar essa condição e também parcelar para você, tá bom? Lembrando que aqui a gente consegue parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, ok? Então, para fazer a inscrição, é só entrar em lightpro.academy. Então, abrir o navegador, coloca lightpro.academy, você já acha a gente. Ou pode escrever no Google também, Light Pro Academy, vocês vão achar a gente, ok? Esse curso é um curso que a gente tem, novamente, o apoio da Bilux, da Asbai
E eu quero fazer um agradecimento especial. Tem alguém com o microfone aberto? Eu vou pedir Vai. para mutar o microfone aqui. Tem aqui, é mais indicando que vai ter duas cotas de mestrado e uma de Tem um doutorado. microfone aberto aqui. Deixa eu mutar. Opa, pronto. E eu queria aproveitar para finalizar minha participação aqui, agradecendo a revista Lume Arquitetura, né? Em especial o Erlei, né? Que nos apoiou na divulgação desta masterclass, né? A Lume, todos conhecem, né? A gente sabe qual é a Lume, que já existe há tantos anos, né? Desde 2003. É uma publicação bimestral da editora Lume, né? É uma publicação voltada para a iluminação da arquitetura e do espaço urbano e é conhecida como a principal revista de iluminação, de arquitetura do setor no Brasil, né? E ela lançou ontem a edição 140, né? E aí a gente convida também pela nossa amizade com ele, com a parceria com a Lume, a gente convida vocês a entrar também no site da revista Lume, por esse QR Code, e baixar a edição 140 da revista. Inclusive, o professor Vicente é colunista também da revista Lume, né? E ele tem sempre artigos publicados nessa revista, tá bom? Quero agradecer a atenção de todos e vou passar a palavra nesse momento para o professor Vicente e para o professor Rui. Tá? Mais um detalhe importante. No final da nossa masterclass, a gente vai sortear uma inscrição para a turma 4 do curso de iluminação integrativa. Então, assim, a gente só vai liberar essa matrícula, esse voucher, para quem estiver com a gente até o final da Masterclass, ok? Então, estejam com a gente até o final. No final, a gente vai fazer o sorteio de um voucher para a turma 4, tá bom? Obrigado e passo a palavra para o professor Vicente e para o professor Rui Soares. Olá, boa noite a todos. Aqui é o Vicente Scopacasa. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falarmos sobre esse assunto super atual, né? Um assunto ainda que requer, vamos dizer, muitos estudos, mas estamos trabalhando nisso já há um bom tempo, eu e principalmente o professor Rui, né, Rui? Então, obrigado pela presença. Rui, antes de eu começar, uma apresentação sua. Bom, eu acho que a apresentação aqui não necessariamente, né, falar currículo. Vamos tentar nos concentrar mais no conteúdo. Então, Rui, por favor, boa noite, seu. Bom, boa noite. Eu primeiro gostaria de agradecer algumas pessoas muito queridas que estão aqui assistindo a gente hoje, algumas conhecidas já, outras de longa data, e uma pessoa especial que é a Karina Tomazoni, que lá quando eu comecei a estudar esse assunto, né, em 2000, na verdade eu comecei a estudar em 2009 e a Karina era minha colega nessa época, 2009. Em 2016 eu comecei a estudar especificamente esse assunto que hoje se chama iluminação integrativa. E só que naquela época eu jamais imaginava a Karina, que também compartilha muito dessa abordagem, né? E ela enfatiza muito nos projetos dela, brilhantes projetos. Ela enfatiza muito essa questão da saúde, mas a gente não sabia do vulto que esse assunto ia tomar. E a gente queria falar muito isso, porque muitas pessoas me indagam hoje em dia, né, qual é a tendência na área de iluminação, né? O que que vai e chama de tendência algo que a gente fica mas será que a pessoa está percebendo o grau de importância desse assunto? Ou será que ela está buscando mais alguma coisa para ter o que falar, para ter novidade sempre para os seus clientes, para as pessoas que assistem, para as pessoas que seguem em redes sociais, etc. Então, nessa dúvida, é, a partir dessa dúvida surgiu essa nossa ideia de trazer esse tema, iluminação integrativa, moda, tendência ou evolução. Então, esse é o nosso mote de hoje. A gente não combinou só tem o professor Rogério Gaspar aqui também,
que é outra pessoa que aborda muito essa questão da neuroarquitetura, que acaba sendo a origem de todos nós, a neurociência, né, que a aplicação da neurociência na arquitetura e, no nosso caso, na iluminação. Bom, eu e o professor Vicente não combinamos quem falaria primeiro, Vicente. O que você Bom, acha? por idade eu vou primeiro, então, Rui, pode ser? Então tá bom, vamos lá. Eu sigo a reboque. Tá bom. Professor Rogério, tudo Ok, bem? Que bom te ver por aqui. Prazer é boa. meu. Bom revê-los. Uma Ok. noite iluminada, né? Opa, Sem dúvida nenhuma. Eu queria dar também uma boa noite para uma pessoa lá de Campo Grande, a Juliane Mazini, que está também aqui conosco. Ela faz parte da turma 10 do curso de iluminação. Então, bem-vinda, Karina, bem-vinda também, Rogério, bem-vindos. Então, vamos começar? Deixa eu. Você me dá autorização para. Pode ser? Liberado. Ok. Então, tá aqui. Vamos lá, pegar o meu mouse, o meu pointer. Ok. Bom, pessoal, então, o tema é interessante, né? Moda, tendência ou evolução. Nós fizemos vamos dizer, propositadamente esse tema, porque eu diria o seguinte: para mim não é moda, para mim não é tendência e nem tampouco evolução, né? Aliás, o tema foi exatamente isso, né? Nenhum desses três. Na verdade, eu diria que é mais uma necessidade que nós tenhamos cada vez mais contato com a iluminação integrativa. Mesmo porque isso vai fazer parte da revisão da norma 8995, que é uma norma ISO. Foi publicada a revisão no ano passado na Europa, obviamente, como a BNT é signatária da ISO, essa norma vai ser, eh, não sei quando, né, mas está em processo de tradução, porque é uma norma ISO, então é NBR ISO, então não podemos fazer modificação na norma, então uma simples tradução e adaptação. Então, eu diria que é uma necessidade, não só porque vai ser normativo, mas também porque isso tem tudo a ver com saúde humana. Então, eu diria que é algo bastante importante, né? Não é moda, no meu ponto de vista, nem tendência e nem evolução, e sim uma necessidade. É, tudo passa da forma que nós encaramos a luz, né? A luz ela foi sempre estudada, quer dizer, na maioria das vezes, né? Nem sempre, né? Mas ela foi sempre vista como algo visual, né? Sempre se Ô, tratou Vicente, e professor se Vicente, deu. desculpe, você está dividindo sua tela? Eu tô. Opa, opa. Será que Então, só eu que peraí. não estou Talvez vendo? eu pensei que estivesse e não estou dividindo, né? Peraí, só um minuto. Só um minuto. Ainda bem que você me avisou, Rui. Ah, puxa vida, até parece que agora sim, né? Agora está o seu WhatsApp. É, agora sim. Agora sim. Obrigado, Rui. Até parece que eu comecei ontem, né, com isso daqui. Bom, então, a forma que nós encaramos a luz, né? A luz sempre foi muito estudada e muito projetada e muito adaptada, enfim, pensando na parte visual. Mas a luz é uma onda eletromagnética, né? Se é uma onda eletromagnética, ela carrega energia e, obviamente, se ela carrega energia, ela interage com todos os seres vivos, e no caso aqui, mais dando um enfoque especial em nós, humanos. Ela faz parte de um espectro muito extenso de ondas eletromagnéticas, e essa pequena parcela do espectro consegue sensibilizar o nosso sistema visual cerebral e nós transformamos essa energia watt por densidade de energia, né, watt por metro quadrado, transformamos em um equivalente fotométrico que nos permite ver.
né? Mas a luz, por ser uma onda eletromagnética, ela tem outros componentes que não necessariamente são visíveis, né? Por exemplo, um raio-x, que faz parte do espectro de ondas eletromagnéticas, ele, ele tem um comprimento de onda diferente, já que é uma onda, o que difere todo esse espectro aqui é justamente o comprimento da onda, e dependendo do comprimento da onda, tem uma característica. O raio-x, como vocês sabem, de penetrar no nosso organismo e tirar uma fotografia de lá de dentro. Mas nós não conseguimos, isso não sensibiliza o nosso sistema visual. Por outro lado, infravermelho e ondas de celular, de rádio, também tem o poder de interagir conosco de uma outra forma, aqui através de calor, né? E esse pequeno espectro, aqui, essa pequena, desculpa, porção do espectro faz com que nós tenhamos a capacidade de enxergar, tá? Então, muito importante que a gente comece a interpretar a luz não só como algo que nós vemos, né? Essa iluminação, essa luz que está iluminando vocês agora nesse momento, essa luz branca, né? É o que nós estamos vendo, mas isso, na verdade, fisicamente não existe. O que existe fisicamente é isso, essa luminária, ela está, de certa forma, distribuindo o que a gente chama de distribuição espectral de potência, ou seja, várias cores que estão compreendidas dentro daquele espectro visível, indo lá do violeta até o vermelho, e que determina, ou que, vamos dizer assim, resulta no que a gente chama de espectro de luz. E nós, o nosso sistema visual e cerebral, interpreta esse monte de cores, né, que na verdade são comprimentos de onda, cada comprimento de onda nós percebemos como uma cor, essa gama de cores, nós, de certa forma, o nosso sistema visual cerebral integra tudo isso e nos dá essa sensação fotométrica de estarmos enxergando uma luz branca, tá? Por quê? A luz é composta de partículas de energia, chamada de fótons, e o fóton é sempre colorido. Dentro do espectro visível, o fóton é sempre colorido. De forma que não existe fóton branco. Então, a luz branca é uma sensação humana, ela não existe fisicamente. E isso muda tudo. Muda como nós devemos interpretar a luz, não só visualmente, mas os componentes da luz que são não visuais, ou seja, radiometria pura, não fotometria, radiometria pura, que vai, de certa forma, interagir não só com os humanos, mas com todos os seres vivos do planeta. Isso vale tanto para a luz solar como para a luz elétrica. É o mesmo princípio, ok? Bom, luz é energia, como acabei de falar, então interage com todos os seres vivos. Nós, humanos, particularmente falando, temos necessidades de luz diferente durante as 24 horas do dia. O nosso corpo é regido pelo padrão claro-escuro, né? Então, nós devemos ter luz num determinado período do dia e nenhuma luz, teoricamente, nenhuma luz no período da noite, né? Para que a gente atenda esse padrão humano de claro e escuro. Então, isso nos leva a concluir que tanto o espectro da luz, né, que é aquela distribuição de cores que as fontes dão, quer seja solar, quer seja elétrica, o espectro e a intensidade, né? Ou seja, na hora certa, porque durante o dia precisamos de um determinado espectro de luz e intensidade, e à noite não poderíamos ter luz, mas a sociedade moderna, de alguma forma, nos impõe luz, no caso, luz elétrica, né? Que à noite não tem luz solar, nos impõe a luz elétrica à noite, então o que nós temos, de certa forma, que levar em consideração, né, tentar transformar o espectro de luz solar, né, adaptar essa necessidade para a luz elétrica, ou seja, ter uma luz elétrica
à noite, quando necessário, que atenda o mínimo, ou que interaja o mínimo possível com os seres humanos, tá? Esse é basicamente o nosso objetivo. Por quê? Porque isso vai, de certa forma, regular o nosso sistema fisiológico, biológico, tá? E fazer com que nós tenhamos, vamos dizer assim, a menor influência da luz possível, no caso do período noturno, para que nós tenhamos mantermos o nosso ritmo circadiano e o nosso relógio, e todas as funções que o professor Rui provavelmente vai, nós não combinamos nada, mas eu sei que tenho quase certeza que ele vai abordar isso na parte dele, em termos o que a luz influencia em nós humanos, tá? E outra coisa importante, como isso ainda está muito na esfera da ciência, né, muito na área da pesquisa ainda, mas nós já temos hoje ferramentas suficientes e métricas devidamente adequadas para que façamos essa transição, ou vamos dizer assim, construímos uma ponte, né, nesse desfiladeiro entre a ciência e o projeto luminotécnico. Então, esse também é um outro objetivo que nós temos que trabalhar. Bom, como eu falei, é uma necessidade, por quê? Aqui está a revisão de 2000, publicada em 2025 pela ISO-CIE, que é a 8995, né, a norma de iluminação de interiores, que, desculpa, que é aplicado aqui no Brasil. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Como eu disse, essa norma ainda está, né, aqui no Brasil, está em processo de adaptação, tradução, tá? E então todos esses dados que eu vou passar nesses slides, vocês podem ver ali na parte de baixo do slide, foram retirados da norma. Então, né, são coisas que nós retiramos, nós temos acesso a essa revisão, já estamos estudando e tentando nos adaptar, né, a isso, tá? Então, os principais parâmetros que descrevem o ambiente iluminado, tanto com relação à iluminação elétrica, né, a luz elétrica, como a luz solar, são esses daqui. A distribuição adequada, aí falando de iluminância ou luminância, no ambiente a ser projetado. A norma fala também, e como já falava anteriormente, em ofuscamento, ela mudou um pouco, agora ela não fala em UGR, ela fala em RUG, mas na verdade mudou muito pouca coisa, até onde eu pude estudar, né? Mas ela continua no ofuscamento. A direcionalidade da luz, né? Em termos como é que você está iluminando o espaço interior, porque nós temos, vamos dizer assim, algumas limitações de ângulo de entrada da luz no olho, no olho humano, para dia e para noite, isso baseado em várias pesquisas realizadas, vamos falar um pouco disso também. Atributos de reprodução de cor, aparência de cor, consistência de cor também estão na norma, como já estavam. Agora, algo novo apareceu, que é modulação de luz, é o flicker. Na revisão anterior da 8995 não aparecia, e agora consta flicker. Então, o flicker, caso vocês não saibam, é modulação de luz, é cintilação de luz, e isso tem implicações sérias na nossa saúde também, né? Quando nós estamos sujeitos a essa modulação, a essa cintilação de luz. Flicker e efeito estroboscópico, ambos têm a mesma característica, mas operam em frequências diferentes. Isso tem a ver muito com o driver da luminária. O flicker foi resolvido na lâmpada fluorescente, as primeiras lâmpadas fluorescentes tubulares que trabalhavam com reator eletromagnético, elas tinham alta porcentagem de flicker, mas isso foi resolvido quando os reatores eletrônicos foram criados. Agora, mas com o LED voltou, o flicker voltou pela sensibilidade do LED. O LED é muito sensível à variação de corrente elétrica,
e se o driver não estiver bem adaptado, se ele tiver tem um termo técnico que a gente chama de efeito Ripple, né, no driver, é variação na hora de transformar a corrente alternada em corrente contínua, o LED só trabalha em ambiente de corrente contínua, essa corrente não é tão contínua como deveria ser, e qualquer flutuação de corrente o LED entende como ele não está recebendo energia, ele apaga. Só que depois vem a energia, ele acende. Então ele não chega a apagar e acender, mas ele fica cintilando, e isso gera o flicker, o efeito estroboscópico, que é prejudicial para a saúde. Variabilidade de luz, níveis de cor e tudo mais, a norma também entende. E aí, falando sobre a norma 8995 e a iluminação integrativa, tá? Já publicado, como eu falei, e ela introduz de forma inédita, não tinha na revisão anterior, recomendações técnicas a respeito da luz centrada no ser humano. Então, isso é algo bastante novo, tá? Já faz parte da norma e nós vamos conversar um pouco sobre isso agora. Ou seja, ela aborda não só os estímulos visuais, como anteriormente, né, abordava em termos de normatização, mas também os estímulos não visuais da luz e as suas respostas, tanto fisiológica, biológica, como psicológica, emocional. Então, por isso, daí vem o termo iluminação integrativa, né? Que ela estuda os estímulos visuais e não visuais da luz e as respostas no nosso organismo. De novo, né? Luz centrada no ser humano, nós estamos falando só de ser humano aqui. Obviamente, todos os outros animais estão sujeitos a isso também, mas o nosso caso aqui é nos concentrarmos na luz centrada no ser humano, tá? É, então, é uma mudança muito grande que nós estamos percebendo, não só por causa da norma, mas pela própria, vamos dizer, teoria da iluminação integrativa, é que nós, além de iluminar os ambientes, né, a parte, vamos dizer, da arquitetura, né, iluminar a arquitetura do ambiente, existe agora a preocupação de iluminar também para as pessoas que estão nesses ambientes. Né? Então, a preocupação agora, não que não seja importante a iluminação da arquitetura, óbvio que é, né? Para segurança, para mesmo até fatores psicológicos, né? Uma boa iluminação, reconhecimento de cor, pele humana e tudo mais, que isso tem uma resposta psicológica, emocional em nós, mas também abordar o que pode acontecer com essas pessoas dentro desses ambientes. Então, a preocupação do projeto, ela, de certa forma, teve uma bifurcação, né? Não só na parte visual, arquitetural, mas também nos ocupantes dessa arquitetura. Então, quais são isso tudo da revisão da norma, né? Quais são os pilares? Primeiro, adoção de métricas. Nós precisamos saber se o projeto está atendendo ou não às necessidades psicológicas e biológicas nossas. Então, hoje já existem basicamente duas métricas, mas a norma está adotando a métrica do Melanopic EDI, que é a luz melanópica, não é o lux melanópico, desculpa, não mais o lux fotópico, né? Equivalente à luz diurna. Então, esse é um fator que foi, de certa forma, desenvolvido pelo CIE, Comissão Internacional de Iluminação, e que foi adotado como a métrica para você avaliar se o projeto atende ou não à luz do dia, o claro-escuro, né? O ciclo claro-escuro, tá? Então, já tem uma métrica para isso, e essa métrica define qual é o padrão de estímulo nas 24 horas por dia, sempre procurando atender às necessidades da luz certa na hora certa, do ciclo claro e escuro. Tá? A norma também já define isso. E também faz uma integração
da luz elétrica com a luz solar. Então, obviamente, a luz solar está sempre presente e a luz solar contribui também, no caso, principalmente no ciclo claro, né, onde é possível ter luz solar, então a norma incentiva a utilização da luz solar como um fator a mais para contribuir no lux melanópico. Né? E qual é o impacto que a gente vê aqui no mercado brasileiro? Né? O impacto que a gente vê aqui é, bom, primeiro, já foi dito, tem uma comissão de estudo da ABNT, hoje já trabalhando na revisão, né, e na criação da ABNT, NBR ISO CIE 8995, já de acordo com essa nova revisão. Já está em processo. E é que a gente vê também uma migração natural nos projetos futuros, aquilo que nós falamos ali em cima, né? Então, além da preocupação com o projeto é, é, visual, né? O projeto da arquitetura, do ambiente, a preocupação também com as pessoas que vão ocupar esse ambiente. E, obviamente, isso implica numa necessidade de adaptação dos profissionais, os profissionais de iluminação, quer sejam arquitetos, lighting designers, o pessoal da indústria de iluminação, de forma geral. Então, isso passa por uma reciclagem, onde tem um termo que eu costumo usar muito nas minhas aulas, né, que a gente fala que em iluminação nós temos que sempre desaprender e reaprender. Eu, particularmente, não sou uma pessoa de iluminação. Eu vim para a iluminação por causa do LED branco, eu sou da eletrônica, eu tive que aprender iluminação, e nesses 25 anos, 26 anos desde do início do LED branco, né, que eu trabalho com iluminação, eu tive que desaprender e reaprender muitas coisas, porque a coisa muda muito rapidamente, né? Sei lá, há anos atrás nós não falávamos em estímulo não visual da luz, né? Só para dar um exemplo, tá? Então, essa adaptação, essa reciclagem dos profissionais é extremamente importante. Então, o reconhecimento da iluminação integrativa, isso já está definido, né? Então, a norma define a real importância disso, tanto no desempenho visual como todas as respostas do nosso sistema biológico, neurocomportamental, cognitivo, acima de tudo, tá? Então, o objetivo da norma é o estímulo adequado no novo fotorreceptor, né, o terceiro fotorreceptor da retina, que é o IPRGCS, que são células ganglionares fotossensíveis da retina, ou seja, são essas células que vão enviar informação lá para o nosso cérebro, dizendo: olha, está de dia e está de noite. E, em função disso, são tomadas várias decisões em termos de hormônios e tudo mais, tá? Então, isso já está devidamente também conformado. E introduz um conceito novo, nós já dissemos lá, que é o Melanopic Equivalent Daylight Luminance, que é o MEL-EDI, né? A iluminância melanópica equivalente à luz do dia, né? Essa é a métrica. E tem uma outra métrica também, que é o Melanopic Daylight Efficacy Ratio, MEL-DR, a razão da eficácia melanópica com relação à luz do dia. Então, esses dois conceitos, eles são, de certa forma, eles interagem, eles têm uma interação, e isso, de certa forma, tem que ser, principalmente, eu diria que é meio que comum, né? Isso, porque depende da fonte de luz. O MEL-DR é uma característica que depende da fonte de luz, depende do espectro, da distribuição espectral de potência, se tem mais azul, se tem mais vermelho no espectro, aí isso muda o espectro, né? Que muda a temperatura de cor, né? Falando assim de uma forma mais genérica, mas na verdade a temperatura de cor não é o padrão. O padrão aqui é a real distribuição espectral de potência. Eu vou falar um pouquinho mais
sobre isso. Então, como é que você pode fazer o cálculo do Melanopic DI, que é a métrica, né? Você tem que ter, ou você tem a eficácia da fonte de luz, a eficácia melanópica da fonte de luz, ou então você pode medir diretamente, tem equipamentos que medem o Melanopic DI diretamente na aplicação, tá? Essa medição, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, ela fala tanto. A gente está muito acostumado com a iluminância fotópica, né, o lux fotópico horizontal, mas agora nós passamos a falar em lux vertical, ou seja, na altura dos olhos. E a norma explícita para a pessoa sentada a 1,5 metro da altura, né, do luxímetro, vamos falar assim, e para pessoas em pé 1,6 metros, para que dá essa referência, quer dizer, você tem mais ou menos um critério de como medir isso. Então, resumindo, a iluminação integrativa considera estímulo visual e não visual, só para humanos. Ah, é, Fora disso daí, por exemplo, fototerapia para saúde, para doenças, né? Cromoterapia, que são outras variantes, não estão incluídas nisso, tá? E o termo luz centrada no ser humano também é reconhecido pelo CIE como ele tem um significado semelhante à iluminação integrativa. E, por fim, é, eu vou falar dos 4 habilitadores de um projeto de luz integrativa, o que nós temos que levar em consideração no projeto, né? Primeiro é o espectro da luz, tá? Muita gente acha que é só o espectro da luz, a luz azul, aquele negócio todo de luz azul, né, que a gente ouve bastante, mas não necessariamente é só isso. Lógico que é importante o controle da luz azul à noite, de dia não. Quanto mais a luz azul tiver de dia, melhor, né, para o estímulo biológico. À noite, sim, mas é um dos habilitadores. O outro é a intensidade, a iluminância, ou seja, é uma relação entre espectro e iluminância, ou seja, espectro e intensidade de luz, eles estão juntos, tá? O fator temporal define que hora do dia e qual é o tempo de exposição naquela luz, que também é importante, porque dependendo durante o dia, né? O dia claro é uma quantidade, é uma qualidade de luz que nós precisamos, em termos de espectro, e uma quantidade de luz, e à noite tem outra necessidade. E, por fim, a distribuição da luz, como essa luz é tridimensionalmente lançada no ambiente, porque tem alguns ângulos críticos de incidência da luz por questões de localização daquele IPR-GCS na nossa retina. Então, tem alguns ângulos críticos que, eventualmente, a gente poderia ou teria que evitar à noite, principalmente, para ter uma menor potência biológica. Então, falando do espectro, aqui é um exemplo de alguns espectros de luz de LEDs de 2.700, 3.000, 4.000 e 5.000 Kelvin. Então, vocês podem ver que a distribuição é diferente, né? Principalmente em termos de quantidade de azul. Quanto menor a temperatura de cor, menos porcentagem de azul no espectro. E para 5.000 Kelvin, vocês podem ver que o pico de azul é muito maior. Então, o espectro é importante. Agora, a temperatura de cor, não. Aqui eu tenho 4 exemplos de espectro de luz: uma halógena, uma lâmpada metálica, uma fluorescente e um LED. E eu digo para vocês que esses 4 espectros de luz têm a mesma aparência de cor. Ambos não, todos são 3.000 Kelvin. Então, eu falar que 3.000 Kelvin é bom para regular, né, o meu relógio biológico, depende da fonte de luz que você vai utilizar. Então, a temperatura de cor ela passa a ser uma referência, mas não necessariamente 2.700 Kelvin de temperatura de cor de LED
né, ou 3.000 Kelvin, que é considerado luz quente, ela atende à nossa necessidade biológica, porque a quantidade de azul é relativamente alta, principalmente quando você compara com uma lâmpada halógena. Tá? Então, a gente tem que. A concentração, o estudo é em cima da distribuição espectral de potência, o espectro da luz da fonte, porque nós podemos ter a mesma temperatura de cor, a mesma aparência de branco, porém com distribuição de espectro totalmente diferente. Falando da iluminância, iluminância é definida pela quantidade de luz, lumen, né, fluxo luminoso, por área. Normalmente é considerado no aquele plano, né, de trabalho, né, o plano imaginário horizontal. A unidade é o lux, que é equivalente a 1 lumen por metro quadrado, ou seja, densidade de luz, né, iluminância pode ser encarado como densidade de luz. Agora, no nosso caso, de iluminação integrativa ou luz circadiana, o que seja, né? É sempre no nível do olho do observador, não mais o fluxo horizontal, e sim fluxo, desculpa, iluminância horizontal, e sim iluminância vertical. Por quê? Porque junto com a parte fotométrica vem a irradiância, né? Que é a potência da radiação eletromagnética, que é projetada também numa superfície. Aí nós não falamos de lumen por metro quadrado, e sim watt por metro quadrado. E é justamente essa porção aqui, essa irradiância, é que vai, de certa forma, interagir com o nosso sistema fisiológico. O fator temporal, também a gente chama de fotoperíodo, especifica que horário do dia a exposição daquele tipo de luz, né? E qual é a duração do tempo, né, que você está sob aquela exposição. E, por fim, o fator espacial, que é ligado muito ao projeto luminotécnico, né? Como a luz vai ser distribuída ou tridimensionalmente no ambiente por várias fontes de luz que eventualmente vão compor o projeto de iluminação. Então, essa luz ela tem algumas, vamos dizer, recomendações, e nós abordamos, o professor Rui aborda isso muito positivamente no curso, qual é a melhor forma de distribuição da luz para ter o menor impacto possível ou o maior impacto possível, dependendo da hora do dia, né, do fator temporal, e definir como essa luz vai atingir os nossos olhos, né, porque dependendo da forma que ela atinge, ela pode provocar maior ou menor estímulo biológico. E com isso eu termino a minha parte e eu vou passar a palavra agora para o professor Rui. Opa, me ouvem? Sim, né? Sim. Deixa eu agora fazer a minha. Pronto. Espera só um minutinho, porque quando eu faço isso, eu parei de ver vocês. Onde vocês estão? Nossa, que estranho. Não estou Não, achando vocês. está aparecendo sua tela, Rui. Mas eu não estou vendo vocês. Deixa eu entender onde é que vocês estão aqui. Show Meeting. Agora apareceu. Agora estão aqui, minha tela está aqui. Beleza. Gente, bom, então voltamos ao nosso tema iluminação integrativa e vocês perceberam que a gente está aqui fazendo esse workshop com a intenção de convidar vocês, né, para os interessados, para que se aproximem do curso que eu e o professor Vicente damos, de 20 horas especificamente sobre esse assunto, né? E divulgarem também para as pessoas com quem vocês convivem a respeito desse curso. E por que isso é tão importante, né? Por que que o curso é tão importante? Porque o assunto é importante. A pergunta que nós fizemos aqui no título dessa masterclass, ela já tem a resposta ali dentro, né? Então, iluminação integrativa, moda, tendência, evolução. Evidente que é evolução, né? Mas por que a evolução? Por que não é uma moda? Por que não é uma tendência? Porque primeiro essas duas passam. E iluminação integrativa não veio para passar, ela veio para ficar.
né? Então, a gente tem aqui na sala a Karina Tomazoni, que lá no meu comecinho, né, em 2009, a gente já começou a entender a importância da luz para a nossa saúde. Depois, em 2016, eu comecei a fazer mestrado na Universidade de São Paulo sobre esse assunto, e agora eu estou terminando o doutorado na Universidade de São Paulo sobre esse assunto também. Então, gente, se a academia está tão interessada nisso, se todos os órgãos, né, as entidades que cuidam de iluminação no mundo, as duas principais são a Illuminating Engineering Society nos Estados Unidos e a Comissão Internacional de Iluminação na Europa. Se todos eles estão falando do mesmo assunto, o professor Rogério, que está aqui presente, né, mergulhou também no assunto da neuroarquitetura, do neuromarketing, do neurodesign, o mundo, eu falo brincando que é o mundo das neurocoisas, né? Por que o mundo das neurocoisas é tão importante hoje em dia? Porque agora a gente entende mais do que antes, como nunca na história da humanidade, o funcionamento do cérebro. Então, e aí eu vou trazer para vocês então um pouquinho sobre isso. E aí é que está a importância, e por isso que não é moda, por isso que não é tendência. Porque quando a gente começa a entender sobre o cérebro e traz esse assunto para as nossas profissões na área de arquitetura, design de interiores, marketing, etc., a gente começa a falar mais para as pessoas, para o ser humano e para o cérebro das pessoas, né? A gente colabora com o funcionamento otimizado, né, com o correto funcionamento das pessoas. Bom, então, como o professor Vicente já falou agora há pouco, né, a gente tem o padrão claro-escuro ambiental, ele fez com que nós chegássemos ao estágio atual evolutivo, né, que nós estamos, né? Tudo começou com um planeta que tinha como principal estímulo claro e escuro desde a sua origem. E nós somos resultado disso. Então, a luz elétrica, a luz natural moldou o nosso organismo, né? Nossa fisiologia, nossa anatomia, foi totalmente resultado de processos adaptativos de milhares de anos, né? Aliás, a Terra tem 200 milhões de anos, né? Então, olha quanto tempo, né? Se a gente for pensar no Homo sapiens, 200 mil anos, o homem que pensa. Então, a gente vê que são processos adaptativos, especialmente a claro-escuro ambiental e aos desafios climáticos, aos desafios predatórios, etc. Bom, só que olha o que acontece hoje, né? Hoje nunca estivemos tão iluminados visualmente, quer dizer, para a visão, e tão desincronizados biologicamente. A gente nunca teve, como na atualidade, dias tão escuros e noites tão claras, que é uma inversão temporal do que acontece na natureza. Então, da mesma maneira, pela primeira vez no nosso processo evolutivo, nós nos desconectamos com a luz natural. Nós estamos completamente desconectados. Nós passamos o dia todo em ambientes escuros, para a nossa biologia, circadianamente escuros ou biologicamente escuros, e a gente tem noites muito iluminadas. Aqui a gente vê um exemplo, né? Eu acho que é o Times Square, isso, não tenho certeza, parece que sim, por esse ângulo, totalmente iluminado, que é um absurdo, e queriam fazer isso aqui no centro da cidade agora. Acabou de ser barrado, felizmente, esse projeto, e trazia o Times Square para o centro de São Paulo, né? Então a gente também, isso faz mal para os pássaros, faz mal para todos os seres, insetos, etc. Faz para o bioma e faz mal para as pessoas. A gente não pode ter esse tipo de inversão temporal, né? Da noite clara e o dia escuro. Por quê? Porque a gente tem uma via neural, o professor Vicente falou que no fundo do olho, na retina, nós temos as células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis, né? Que são células, são fotorreceptores que não servem para ver, servem para comunicar para o nosso cérebro, que fica aqui, ó, o sistema nervoso central, que é aqui onde está. Vocês estão vendo meu mouse passando ou não? Estão vendo o mouse? Sim ou não? Ok. Então, aqui são duas pequenas estruturas que tem aqui onde está o mouse, que são os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo. A gente vê muito no singular essa expressão, essa estrutura, mas não, são duas. Núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo,
que é onde fica nosso relógio biológico principal, né? O nosso marcador de tempo principal, que comanda o tempo de tudo o que acontece no nosso organismo. Hora de começar a produzir hormônio, hora de parar de produzir cada um dos hormônios, neurotransmissores, hora de fome, hora de você estar sem fome, hora de ter sono, hora de não ter sono, todas as funções do sono, enfim, e o funcionamento de todos os órgãos. E tem uma ramificação que passa aqui, ó, no gânglio cervical superior, atrás aqui na coluna cervical, na parte superior da coluna cervical, e depois se projeta para uma glândula do tamanho de uma ervilha, que é a glândula pineal, cuja única função é produzir à noite, desde que esteja escuro. Olha só a importância disso para nós, né? Um hormônio que controla toda a nossa fisiologia noturna e que também indiretamente controla toda a nossa fisiologia diurna, né? E todos os hormônios e neurotransmissores. Então, olha só, um resumo das funções da glândula pineal é isso aqui, ó. Nossa fisiologia noturna, inclusive o sono. As pessoas costumam dizer que a melatonina, que é o hormônio produzido pela pineal, é o hormônio do sono. Não é verdade. Melatonina não é o hormônio do sono, melatonina é, não é sonífero, né? A melatonina é o hormônio da noite. A melatonina sinaliza para o nosso organismo inteiro que é noite. E a partir daí, cada um sabe, é como se fosse um instrumento de uma orquestra, né? O regente da orquestra está aqui, ó, no sistema nervoso central. E a melatonina, quando circula pelo organismo, o cérebro entende e comanda para todos os músicos dessa orquestra, ou seja, o nosso organismo inteiro, o que tem que acontecer ao longo da noite, né? Então, é uma orquestra que precisa funcionar de maneira harmônica. Então, olha, a nossa imunidade é controlada por esse hormônio, melatonina, porque melatonina é imunomodulatória. A melatonina é anti-inflamatória. A melatonina é antitumoral. E se a gente começar a inverter esses nomes, a gente vai começar a entender as doenças. Se ela é antitumoral e ela está ausente porque eu tenho noites muito claras, e com noite clara a melatonina não é produzida ou é produzida em menor quantidade. Então, se ela é antitumoral e eu tenho menos melatonina, significa que eu estou mais sujeito a tumores, né? Melatonina é antioxidante, bem potente, né? Um antioxidante natural. E a melatonina regula todos os nossos reloginhos biológicos espalhados pelo corpo inteiro, né? A presença dela, a quantidade que ela é produzida, a hora que ela começa, a hora que ela para de produzir. Então, a melatonina é um marcador de tempo. Então, olha, a gente precisa estar alinhado, nosso organismo precisa estar alinhado ao claro-escuro ambiental. E aqui já uma informação, um dado que a gente descobriu no estudo da cronobiologia, que é a biologia que estuda os nossos cronômetros, né? A área da biologia que estuda os nossos cronômetros biológicos, é que as 4 primeiras horas do dia, quando você acorda, são as horas mais importantes de você se expor à luz. Porque aí todas essas funções começam a ser organizadas no nosso organismo, né? De manhã, a melatonina diminui, o cortisol aumenta, nosso estado de alerta aumenta, nossa cognição aumenta, enfim, a gente vai detalhar muito isso no curso. Durante o dia, ao longo do dia, a gente tem o necessário para que a gente desempenhe nossas funções típicas do dia, né, fisiológicas e práticas mesmo da vida, trabalho, etc. E à noite a gente produz esse hormônio da noite, né, e a gente se recupera do dia que passou e a gente se prepara por toda a arquitetura do sono para o próximo dia, para o esforço do próximo dia, para o estresse do próximo dia. Não estou falando de estresse aborrecimento, não. Estresse é atividade mesmo, né? E olha, por que que isso mudou, né? Porque as pessoas, nossos ancestrais nem tão distantes, eles tinham uma exposição, olha, meia-noite, amanhecer, meio-dia, e o entardecer e meia-noite de novo. Eles tinham, ao longo do dia inteiro, uma exposição muito grande à luz. Quer seja porque eles
trabalhavam em áreas externas, na agricultura especialmente, ou porque eles trabalhavam em casas, as casas de fazenda, por exemplo, são casas que têm pé direito muito alto, janelas amplas, né, muita abertura para o meio externo, então a incidência de luz natural dentro dos ambientes era muito maior do que hoje. E hoje, a gente acorda, a gente pega uma condução para o trabalho. Eu já fiz um teste de pegar um Uber, e o Uber era completamente biologicamente escuro, era como se fosse noite. E depois a gente entra no escritório e fica lá dentro o dia inteiro sem nenhum contato com luz natural, muitas vezes. Aí a gente sai para o almoço, quando sai, se expõe mais um pouco à luz natural, depois volta para o escritório e fica o resto do dia. E no final do dia, do expediente, dependendo da época do ano, a gente se expõe mais um pouquinho à luz natural. Então, gente, isto aqui tem consequências para o nosso organismo. Isso é uma questão de saúde pública. Não é só de saúde, é uma questão de saúde pública. Porque isso pode trazer a ruptura de todos os nossos cronômetros biológicos, também chamado de cronorruptura ou cronodisrupção. Significa o seguinte, que a cronorruptura é a quebra dos ritmos biológicos ou deles com o claro escuro ambiental, com o dia solar, ou dos nossos ritmos biológicos entre eles, como se cada músico da orquestra tocasse uma coisa diferente, uma linha, né, uma pauta diferente, um pentagrama diferente. Então, não pode, precisa estar todo mundo sincronizado para poder haver harmonia e o funcionamento correto, no nosso caso aqui, do organismo. Então, gente, aqui só algumas curiosidades enquanto eu falo para vocês irem lendo, né? Olha, isso é muito interessante, né? O bebezinho recém-nascido, ele sincroniza os ritmos dele pela melatonina da mãe, presente no leite materno, porque o bebezinho recém-nascido, até os 4 meses, mais ou menos, de idade, a glândula pineal dele não produz o hormônio melatonina ainda, mas o corpo dele sabe que horas são por causa do leite da mãe. O leite do dia não tem melatonina e o leite da noite precisa ter melatonina. Então, precisa cuidar da luz da mãe. Problemas de curto prazo. Problemas que acontecem se você ficar uma semana com um ritmo com noites claras e dias escuros, né? Dificuldade de concentração, sonolência, dificuldade de dormir, impulsividade, perda de empatia, negatividade. Olha, humor é altamente afetado, né? Falta de memória, aumento de erros no trabalho, diminuição da tua capacidade de aprender, da sua criatividade e de como você processa as informações. Agora, se eu adquirir um hábito de toda noite ficar acordado até as 3 da manhã com muita luz no meu olho e isso de maneira crônica, problemas de longo prazo, estresse físico e mental, uso de medicamentos, né? Por quê? Porque eu estou com sono, eu tomo estimulante para conseguir trabalhar. Ou eu estou nervoso, ou não tenho sono e tomo calmante para resolver também. Então, você começa a ter uma vida totalmente farmacológica, não uma vida naturalmente fisiológica, né? Diminuição de imunidade, aumento de infecções e câncer, aumento de riscos de doenças cardiovasculares, desajuste metabólico e diabetes tipo 2. Gente, não é pouca coisa, é muita coisa. Que há uma luz inadequada e nós que trabalhamos com iluminação somos muito responsáveis pela luz que as pessoas vão ter durante o dia, ou da luz diurna, da luz noturna também, no caso da luz elétrica. Os arquitetos têm também uma importância enorme com a luz diurna, por causa das aberturas, do planejamento de aberturas na geometria primária das edificações, né? Enfim. E maior vulnerabilidade, quem já tem propensão a, vai ficar mais vulnerável a esses probleminhas aqui, transtornos de humor, ansiedade, paranoia, alucinações e até aumento de transtornos, né, de personalidade e esquizofrenia. Né? Transtorno de personalidade, já aí tem vários, né? Transtorno de personalidade narcisista, que a pessoa zero empatia, né? E isso pode ficar mais grave ainda. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, pessoas bipolares, enfim, os transtornos psiquiátricos, né? E, gente, não é modinha. Não pode ser modinha.
né? Se fosse modinha, a Comissão Internacional de Iluminação não criaria, inclusive, métricas para a gente medir essa luz. Essa luz para o sistema não visual, não é a luz para ver. A luz para ver, a gente tem o luxímetro lá, que a gente vai lá, e que é um equipamento baratinho, que a gente afere, né, no local, tem método para isso e tal. Agora não, agora a gente já tem métricas circadianas, não são métricas fotópicas, são métricas melanópicas. O pigmentozinho que tem dentro do olho, que se chama melanopsina, que leva a informação de dia para o cérebro, dia ou não dia, né? Ou noite. Então, agora temos métricas circadianas. E essas métricas, o professor Vicente e eu estamos mergulhando nas métricas para poder tentar traduzir para todo mundo, porque como é que a gente afere isso? Com um equipamento caro chamado espectrofotômetro. Dá para a gente aferir de uma outra maneira? É isso que a gente está estudando agora. E a gente pretende levar para o curso, né? O estudo está avançando rápido até, né, professor Vicente? Hoje a gente teve uma reunião sobre isso Uhum. e a gente está começando a tentar trazer ferramentas para as pessoas, para todo mundo que trabalha com iluminação, para poder, de uma maneira muito prática, entender se a luz que eu estou aqui, por exemplo, a qual eu estou exposto aqui agora, está trazendo para o meu cérebro, né, a informação de dia ou não. Então, a gente tem que ter jeito fácil de medir isso, né, de aferir isso. E esse padrão, né, da Comissão Internacional, padrão olha, padrão internacional, International Standard, né, ele fala de sistema da Comissão Internacional de Iluminação, de metrologia da radiação, da resposta à luz, à radiação óptica influenciada pelas células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis no olho. E o fotopigmento que eu acabei de falar, que é a melanopsina. E, gente, qual é a relação com as doenças? Eu vou resumir isso, porque a gente já está 10 minutos além do nosso horário. A relação da luz com diabetes tipo 2 é o seguinte: a gente sabe que quando você consome glicose, depois de uma refeição, especialmente, ou quando você come um doce, ou a refeição normal, a glicose circula na corrente sanguínea e essa glicose, quando ela está circulando, o cérebro envia para o pâncreas a informação de seguinte: produza insulina, solte insulina na corrente sanguínea, porque a gente tem que dar conta dessa glicose. Que excesso de glicose significa hiperglicemia. Hiperglicemia pode trazer uma doença chamada diabetes tipo 2. Então, para que isso não aconteça, o pâncreas libera a insulina. E aí, essa insulina, ela precisa entrar dentro da célula. Para quê? Para que a glicose tem que entrar dentro da célula, para que essa glicose sofra, né, na mitocôndria da célula, para que ela se transforme em energia, que é adenosina trifosfato. Mas a glicose sozinha não consegue entrar na célula, ela precisa da ajuda da insulina. Então, a insulina, por um receptor na membrana de cada célula, ela faz com que a glicose entre na célula. A glicose, uma vez dentro da célula, essa glicose vai ser transformada dentro da célula em energia, que é a adenosina trifosfato ATP. E aí, o que acontece? A melatonina produzida à noite pela glândula pineal, ela tem duas funções interessantes. Aliás, duas não, são mais, mas aqui são duas mais importantes. Ela diminui a sensibilidade à insulina de noite, porque à noite a gente produz muito pouquinho insulina, e essa diminuição da sensibilidade à noite faz com que durante o dia o nosso organismo esteja muito sensível à insulina. Nossas células ficam bem sensíveis à insulina durante o dia, para otimizar essa transformação de glicose em energia. Então, quando você diminui a sensibilidade à noite à insulina na célula, durante o dia essa célula está sedenta pela insulina para poder transformar a glicose em energia. Essa é uma das coisas. Outro, ela protege não só o centro da célula, a mitocôndria de cada célula, como ela também
cuida da permeabilidade da parede celular à insulina para poder levar a glicose, ou seja, o açúcar, né, para dentro da célula. Então, gente, se você produz menos insulina à noite, você vai ficar com todo esse mecanismo celular desregulado. Você começa a ter resistência insulínica. Então, a insulina não consegue mais abrir espaço, o caminho para a entrada da glicose na célula. E a resistência insulínica, a gente já sabe que é um dos fatores decisivos para a gente ter diabetes tipo 2. Então, olha a importância da gente ter noites escuras. Cardiopatias, doenças do coração. Também, a melatonina circulando de noite no nosso organismo, ela produz uma queda da pressão arterial. Nossa pressão arterial diminui de noite, toda noite. E que é, olha, queda noturna da pressão arterial. E essa queda noturna faz com que durante o dia a pressão suba de novo. Mas para a pressão subir durante o dia, para eu poder executar minhas tarefas diurnas, precisa ter caído na noite anterior. Então, gente, o ponto de ajuste da pressão arterial é controlado pela melatonina. Se você não tem esse mecanismo funcionando adequadamente por causa da presença de luz à noite e falta de luz durante o dia, você começa a ter os receptores, né, que fazem essa função de vasoconstrição e dilatação no coração, eles começam a ficar desorganizados. E essa desorganização faz com que haja um desajuste da pressão arterial. E a gente sabe que um desajuste da pressão arterial, uma vez instaurado de maneira mais crônica, ele pode ser o que faltava para você ser hipertenso. Então, hipertensão arterial, e uma vez instaurada também a hipertensão arterial, você nunca mais ficará livre dela, né? Vai ficar tomando remédio a vida inteira. Bom, aqui é só a explicação técnica, mas a gente já entendeu o processo, né? Obesidade. Obesidade é o seguinte, gente. A gente acabou de falar da insulina presente durante o dia e pouca insulina à noite, né? E é preciso que isso aconteça, porque durante o dia, o que a gente come de alimento tende a virar, especialmente glicose, tende a virar energia. À noite, como a gente não produz insulina, essa energia, essa glicose tende a virar o quê? Ela vai ser armazenada, porque a gente não tem insulina para levar, para abrir o caminho da célula para a glicose. Então, à noite, essa glicose ela vai ser armazenada sob a forma de gordura. Então, gente, se você inverte o claro escuro, você vai inverter também a função, você vai atrapalhar a função da insulina. E atrapalhando isso, você fica com uma tendência muito grande. O apetite também muda, né? A gente tem dois hormônios que cuidam do apetite, que é a leptina e a grelina, né? A grelina sinaliza fome, a leptina sinaliza saciedade. E esses dois hormônios ficam desregulados também. Se você está acordado à noite, vem a grelina sinalizando fome e ela faz você assaltar a geladeira no meio da noite, né? Então a gente não pode ter isso. E essa relação principal com a obesidade. Essas relações, eu mencionei algumas, né? Duas, se eu não me engano. Bom, aqui só para a gente ver a questão do pâncreas, né? As ilustrações bonitinhas que a inteligência artificial fez para mim. Achei bonitinho isso, mas a gente não, mas a gente já falou da essência que é essa. Modulação do apetite, leptina e grelina, tá vendo? Redução da acessibilidade, leptina, a melatonina cuida disso, e o aumento da grelina, né? Que é fome. Se a melatonina baixa, a gente começa a ter esses problemas. Bom, melatonina neutraliza os radicais livres, também a ação antioxidante, anti-inflamatória da melatonina entra em ação aqui também, né? E câncer. Câncer é muito interessante. Principal relação com luz noturna e câncer de mama e de próstata acontece da seguinte maneira. Câncer de mama. O câncer de mama é o seguinte: quanto menos melatonina à noite, mais estrogênio é produzido durante o dia. E muitas mulheres têm uma sensibilidade, para muitas mulheres,
o excesso de estrogênio durante o dia é altamente cancerígeno. Então, eu estou traduzindo em uma frase bem curta, né? Então, menos melatonina à noite, mais estrogênio durante o dia. Mais estrogênio durante o dia é cancerígeno para muitas mulheres. E um dado alarmante é que enfermeiras que trabalham de madrugada têm 50% mais chance de desenvolver câncer de mama. Então, com mulher é isso. E com os homens? É normal, com os homens acima dos 40, 50 anos, é normal que a próstata aumente de tamanho, né? A gente tem que ficar monitorando periodicamente o tamanho da próstata. O que acontece? Lembra que a melatonina é antitumoral, anti-inflamatória, etc. Então, essas propriedades da melatonina protegem a próstata pela ação. E outra coisa, a melatonina reduz a formação de novos vasos sanguíneos. No caso aqui, reduz a formação de vasos, reduz a informação de células também cancerígenas. Então, olha, a melatonina diminui a formação de novos vasos que podem alimentar o câncer e a melatonina ativa a nossa imunidade, a melatonina protege a próstata. Se você, pelo excesso de luz à noite, produz menos melatonina, você vai estar com a sua próstata menos protegida. E isso é um elemento importante para câncer de próstata, tá? Para a chegada do tumor. Então, melatonina e câncer, melatonina regula o sono vigília, ok? Baixa a melatonina nas mulheres, aumenta o estrogênio, e aumenta o estrogênio pode alimentar o crescimento de tumores, no caso das mulheres, câncer de mama. No caso dos homens, pode ajudar a retardar o crescimento do tumor da próstata, porque ele diminui a formação de novos vasos que alimentam as células cancerígenas. E é isso. Eu consegui resumir essa questão. Então, gente, a gente não pode dizer, de jeito nenhum, voltando para a nossa... Gente, eu estava dividindo a minha tela ou não? Tava. Tava? Ah, tá, agora Tava. está ficando. Ah, tá bom, que susto, eu pensei que não estava. Então, pessoal, a gente não pode afirmar realmente. A gente já sabia a resposta, né? De não é modinha, não é tendência, não é uma coisa que vai passar, é a evolução, é o próximo passo. Depois da chegada dos LEDs, a iluminação integrativa é o passo, é o próximo passo. Na verdade, é um passo que já está em andamento de evolutivo na área de iluminação arquitetônica. Então, aliás, de iluminação, né? Arquitetônica elétrica ou natural, não importa, na área de iluminação e na arquitetura. A gente tem, eu não posso dizer ainda, porque são dados não publicados, mas o resultado da minha tese trouxe dados inéditos na literatura mundial e ela muda bastante a maneira como o arquiteto trata a luz natural quando planeja edificações, porque ela traz assim algumas coisas contrárias do que a gente imaginava que era boa prática. E isso foi uma surpresa que daqui a pouco vai estar disponível para todo mundo. É que eu não defendi a tese ainda, então eu não posso falar, mas quem sabe no curso, né? Aliás, ao longo do curso, provavelmente eu terei defendido a minha tese e eu vou poder inserir no conteúdo do nosso curso. Pessoal, mas é isso. Eu encerro a minha participação me despedindo de vocês, né? Wesley está dizendo que foi meu aluno na especialização e está fazendo mestrado. Olha só, Wesley, pois é curioso, né? Eu costumo dizer o seguinte, gente, para quem é pesquisador, não existe coisa mais inquietante do que perguntas sem respostas. E aí a gente corre atrás das respostas. Eu, para obter as minhas respostas, eu fiz uma maluquice gigante de montar 2 equipamentos de aferição de luz natural, instalar esses equipamentos em Macapá, debaixo de um sol do Equador, e em Porto Alegre, enfrentando o frio extremo e o calor extremo de Porto Alegre também, para que a gente coletasse luz natural, e isso me deu 14.333 espectros de luz natural válidos,
E esse número grande de coleta espectral trouxe uns resultados incontestáveis desses achados que eu estou falando para vocês, que foi muito bacana. Então, gente, quando a gente tem uma pergunta sem resposta, vamos correr atrás. O Wesley já foi picado por essa mosquinha aí da vontade de saber mais e de responder as perguntas dele. Muito parabéns, viu, Wesley? E depois eu quero saber do teu trabalho. Né? E o professor Rogério colocou aqui que achou que tinha uma televisão no quarto, mas na verdade tem um 38 apontado. Não, professor Rogério, olha, a boa notícia é que como a luz, a relação de distância do nosso olho com a fonte de luz, como ela não é linear, ela é exponencial, a televisão costuma ficar numa distância mais segura. Isto aqui é um problema maior, porque isso aqui fica 20 centímetros do nosso olho. Então, muito perto do olho é muita energia. A da televisão, eu só diria o seguinte: diminui o brilho de noite, né? Muitas televisões já têm isso automático. Diminui o brilho à noite, mas não precisa deixar de ver televisão. Ou então usa aquele óculos laranja, né? Aquele óculos de proteção, que funciona também. O Tá? problema é que é sempre não faço o que eu faço, falo o que eu faço, alguma coisa assim, não? Professor É Rogério, no normal. final do meu doutorado, que a Karina acabou de comentar, Karina, eu vou ter o maior prazer de te falar sobre isso, viu? No final do meu doutorado, eu estava dormindo 4 horas e meia por noite. Eu estava fazendo tudo que no meu texto eu dizia que não poderia ser feito. Mas eu pensei assim, gente, isso é provisório. E é isso que é uma coisa importante, né? O problema do desalinhamento, da disrupção circadiana, é quando isso se torna padrão. Se você tem por um período, um esforço concentrado para uma tarefa específica, tudo bem, isso não vai te trazer maiores problemas. O problema é quando a gente adquire hábitos nocivos de exposição irregular à luz. O problema é a repetição. Então, se eu estou lá dando... Agora, por exemplo, agora eu estou com telas na minha frente, mas é um dia, eu não fico todos os dias com tela na minha frente perto. Então não tem problema. Agora, quando isso vira um hábito, aí sim é um problema. O nosso organismo precisa de horário para tudo. Horário de comer, horário de atividade física, horário de sono, tem que ter hora certinha. Né? Essa regularidade contribui muito para a nossa saúde. Então, gente, a gente tem um Times Square em plena república aqui, como tem em Nova York, não é saudável. Né? Então, porque aquilo vai... Imagina para quem mora naquela região, pior ainda, e é toda noite, né? Toda noite você tem uma noite sinônimo de dia para o cérebro. Então, encerro minha participação, professor Vicente, agora com você. Na verdade, agora é com o Marcos. Então, tá bom, Isso. Marcos. E queria ver se alguém tem mais alguma dúvida, queira colocar aqui agora. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, está aberto o espaço. Nenhuma dúvida? Aproveite, porque depois só no curso, hein? Para É. quem fizer. Ok. Então vamos em frente, Marcos. Vamos em frente, então. Vou compartilhar novamente a minha tela. Agora nós vamos para o nosso sorteio, né? Antes do sorteio, eu quero reforçar aqui o nosso cupom de desconto. Estão vendo a minha tela? Sim, Sim, Master 30. Legal. Reforçando aqui o nosso desconto para essa turma que começa na quarta-feira da semana que vem, né? 30% de desconto. Lembrando também que se vocês tiverem a intenção de escrever 3, 4 pessoas, né? Quiserem inscrever a tua equipe, a gente consegue uma condição especial aqui. Então é só falar com a gente conversa aqui amanhã, estou à disposição. Estou à disposição o feriado todo, se alguém quiser conversar, trocar ideia, né? A gente consegue esse desconto e também é possível parcelar em 12 vezes no cartão, tá bom? Agora nós vamos para o nosso sorteio. Estão vendo a tela aqui do sorteio? sim. Então vamos lá. Sim. Lembrando que o sorteio é apenas para quem está aqui com a gente nesse instante. Quem entrou e saiu
já não tem mais, não vai participar. Então, quem está aqui com a gente nesse momento que vai concorrer, tá? Então, eu vou sortear. Se aparecer o nome da pessoa e a pessoa identificar o nome dela, falar eu, né? Levanta a mão, fala eu, joga aqui no chat. Se não responder, a gente sorteia novamente, tá bom? Então vamos lá. Então, sorteando um voucher para o curso de iluminação integrativa, turma 4. 1, 2, 3 e. Vamos lá. Luana da Mata, final de celular 8126, tá aqui com a gente? Pelo jeito, não. Então, vamos para o próximo aqui. Vamos sortear de novo. Então, 1, 2, 3 e. Midian Barbosa, telefone final 0869, está aqui com a gente? Também não está. Infelizmente, ela não vai ganhar. Vamos para o próximo. Pedro Manuel Ribeiro Rezende, final 1510. Ele está aqui com a gente, o Pedro. Ok. É isso aí, Pedro. Parabéns. Ganhou a inscrição para o curso de iluminação integrativa, que começa quarta-feira da semana que vem, tá? Depois eu Massa. vou entrar em contato contigo para te passar todas as informações do curso. Perfeito. Obrigado, gente. Parabéns. E com isso a gente termina a nossa Masterclass. Eu quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer ao professor Vicente, professor Rui, todos que estiveram com a gente aqui nesse encontro. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, boa noite. Obrigado a Um todos, obrigado, abraço, obrigado, boa Marcos. noite. Boa Obrigado, noite, professor. pessoal. Boa noite.